Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Homeschooling.abrantes. E como tema de hoje temos: desistir da educação não é uma opção. E para nossa mística de hoje, eu separei aqui da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, do livro de Josué, a partir do verso 6, no capítulo 1, que diz assim, seja firme e corajoso, porque você fará esse povo herdar esta terra que jurei dar a seus antepassados. Apenas seja firme e corajoso para cumprir toda a lei que eu e meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, e você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios. Medite nele dia e noite para agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Desse modo, você será bem-sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você por onde quer que você vá. E na mística de hoje, eu observando lá as coisas, numa conversinha, com os meus professores, que eu sempre estou ali muito atenta para o que eles falam. Teve um professor que não está na sala de aula, está numa sala de gestão, na sala de diretoria, está diretor. E numa conversa com ele, na escola em que eu sou conselheira escolar, ele me deu uma informação que eu fiquei encucada. Ele me disse que Getúlio Vargas não era militar. E eu confesso a vocês que eu demorei a digerir essa informação. E a impressão que eu tenho é que uma necessidade de desconstruir a história. Aí eu fui pesquisar, porque faz tempo, que a gente estudou era Vargas lá no ensino fundamental. E olha o que eu vou ligando os pontos. Era Vargas, Getúlio Vargas, militar. Na era Vargas, o governo militar fez o quê? Instaurou o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio, Educação e Saúde. 1934, aprovou os direitos trabalhistas. De 34 a 37, aprovou a Previdência Social e os direitos instituídos aos aposentados e pensionistas. Nesse período também, criação do Conselho Nacional do Petróleo e das Companhias Siderúrgicas Nacionais. Instalou o Departamento Administrativo do Serviço Público. 39, reforçou as medidas em benefício do trabalhador, criando o salário mínimo e consolidando as leis trabalhistas como férias, 13º e todas essas coisas. Em 42, Vargas declarou guerra, mandando 25 mil aliados para a Itália. E aí esse professor me disse também que Getúlio Vargas tinha meio que tentado fazer guerra ali junto com Hitler. E eu vi na história que foi o contrário. Em 1908 ele foi eleito deputado estadual, depois em 22 federal, em 28 governador e 30 foi para presidente. E aí foi quando se instaurou o golpe militar, que algumas literaturas dizem que Prestes, que concorreu com ele, foram eleições não tão transparentes, por isso o golpe militar, o estado de regime militar na época. E aí depois que foi se instaurado de novo as eleições diretas, que veio diretas já. Então o que me assusta em tudo isso? Qual o interesse que alguns professores têm em distorcer a história? Qual o interesse que eles têm? Por exemplo, os professores, eles têm o HTP deles, que é um terço aqui, um terço do tempo de hora dele. Quer dizer, se ele trabalha 40 horas semanais, ele tem 1 hora, 1h20 para planejar. Você já foi chamado na escola do seu filho para conversar sobre alguma coisa? Você já solicitou do professor, olha professor, no HTP do dia tal, eu vou aí conversar para saber como é que anda o meu filho na escola. Eu confesso a vocês que eu já fiz isso.
E na maioria das vezes eu não tive sucesso. Inclusive, numa reunião de pais e mestres, meu filho tinha tirado uma nota não muito agradável aos meus olhos em português. E eu fui atrás da professora de português para falar, né? Para me ver onde é que eu tinha que trabalhar melhor com ele em casa, para me acompanhar melhor. Já que eu considero a matéria de português uma das matérias de extrema necessidade para o aluno. Não tem coisa mais ridícula do que professor falando todes por aí, né? Vamos respeitar a norma culta. E simplesmente a professora não estava. Ela estava de HTP e tinha ido para casa dela. E aí eu questionar, eu falei assim, mas ela tinha que estar na escola. O HTP é para ser cumprido na escola. O professor não é um horário que ele tem para ir para casa, para ele passear. Ele tem que ficar ou na escola. Se ele não estiver na escola, ele pode até sair. Mas de repente para fazer um curso de aperfeiçoamento. E ele tem que comprovar esse curso. Tem que comprovar esse curso, né? E você, pai, você tem o direito constituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a ter acesso ao plano de aula do professor, ao PPP da escola e à grade curricular que o MEC manda. O professor tem uma grade, ele tem que seguir um conteúdo já pré-aprovado pelo MEC, ele tem que andar. E ali o pedagogo pega aquele material que o MEC manda, aquela grade que ele quer que se ensine em cada turma, e ele monta um plano político-pedagógico anual para que os professores façam o seu plano individual, olhando sempre para o PPP. E o PPP tem que olhar sempre para o Ministério da Educação. E aí, o que assusta? Que mesmo eles tendo essa hora, já para planejar semanalmente, que eles não cumprem na escola, nunca estão na escola, dificilmente o professor faz na escola. Eu faço uma ressalva para os professores do Fundamental 1. Esses aí eu ainda conseguia ver nas escolas, mas Fundamental 2 e médio eu não consigo. Então eu peço que os pais comecem a ficar de olho, comecem a cobrar dos professores o cumprimento desse horário, entendeu? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, a STF decide de forma favorável a língua neutra em sala de aula. Dele, dela, deles. Nem sei falar. Mas eles alegam que é o princípio da dignidade humana, segundo o STF. No dia que eu estava conversando com esse professor, com o diretor, que está diretor, uma professora chegou com uma aluna. Olha o cenário, a aluna é repetente do 7º ano e ela estava sem professor na sala, e é uma escola cívico-militar. Ela pediu autorização do monitor da escola para ir na sala dos antigos amiguinhos dela da turma que avançou para o 8º. E ele autorizou porque na outra turma do 8º também estava sem professor. Aí a professora estava lotada numa outra turma, ela abandonou a turma em que ela estava lotada para dar uma de vigia. Aí foi olhar as salas, os corredores da escola, tudinho, e pegou essa menina e levou ela para diretoria. E aí falou um monte lá pro diretor da menina, que a menina era repetente, que a menina era isso, que a menina... E a dignidade humana fica onde nesse caso? Cadê a dignidade humana que eles tanto preservam, que eles tanto prezam, que eles tanto querem, que é uma luta para botar essas políticas aí, essa linguagem neutra, esse negócio a favor do aborto, esse negócio do feminismo nas escolas, e a dignidade mesmo humana, como é que fica? E aí quando eu questionei a professora, ela veio com 4 pedras, eu não sei nem quem é a senhora, eu tive esse prazer, eu sou conselheira da escola, aí foi quando ela baixou a bola dela e disse pra mim que era o diretor que mandava. Eu fingi que não entendi, mas deixa esse alerta. Se vocês arredarem pé, se vocês deixarem, a escola vai virar um quartel de soldados, de pessoas aprisionadas numa ideologia que talvez não seja a sua. Já existem casos de adolescentes que saíram de casa, que abandonaram a mãe para ir lutar pelos direitos das feministas. Então, antes que a filha de você saia de casa, ou o seu filho saia de casa, comece a prestar atenção na escola, principalmente nas aulas de história.
Não sei qual o intuito de um professor falar que Getúlio Vargas não era militar. Nem vou ficar fazendo aqui, dando opinião aleatória. Mas preste atenção, fique ligado. E a vitória é nossa, em nome de Jesus.